que eu não venci, do que não entendi, se me escondo lá no fundo, vou deixar. Estamos de volta com o Estúdio Livre. Agora eu começo nosso bate-papo com o professor de filosofia aqui da UCDB, Vitor Hugo Marques, e com o filósofo Juari Lopes. Vitor, quais as áreas de atuação de um filósofo após formado? De maneira geral, a filosofia ela tem duas áreas muito comuns, a docência e a pesquisa, né? Aqui na UCDB, por exemplo, nós temos um curso de licenciaturas, né? Que é voltado para o profissional que vai para entrar em sala de aula, o profissional que vai atuar na área da educação de uma maneira geral, né? Mas também há cursos de bacharelado em filosofia, na qual o acadêmico ele vai se dedicar então à pesquisa. Então ele vai entrar num programa de pesquisa e ele vai então se vincular às várias linhas de pesquisa que existem na pós-graduação do país. E, Juari, o filósofo ele trata de assuntos bem delicados, como religião, política, e por isso ele deve ser muito bem atualizado, né? Como é o preparo dos filósofos com relação a isso? A filosofia, ela é questionadora, né? A parte que nos leva a ser filósofo é justamente questionar. E para se manter atualizado, o princípio básico do filósofo é a atualização, é a leitura. A gente percebe que quando o filósofo ele tem uma atualização, ele tem uma vontade grande de buscar o conhecimento, com certeza isso faz com que ele evolua, né, e consiga com muita tranquilidade perpassar por aquilo que é imposto muitas vezes pela sociedade. Vitor, quais as dúvidas mais frequentes que as pessoas têm com relação à filosofia e ao curso de filosofia? Então, desde que a filosofia existe um certo preconceito em relação à filosofia, tá? Inclusive existe um grande texto que na verdade é uma comédia grega chamada As Nuvens, escrita por Aristófanes. E lá era uma grande crítica à filosofia, né? Era uma forma de entender que os filósofos eram aqueles que discutiam nada com nada. Então por isso a obra chamava As Nuvens, porque o filósofo vivia no mundo da lua, né? Então esse talvez seja o grande preconceito que existe em torno da filosofia. Achar que a filosofia é um saber desvinculado do método, do rigor e das coisas cotidianas da vida, né? Uma segunda dificuldade, ou segunda preconceito, vamos dizer assim, em relação à filosofia, é achar que a filosofia ela não tem utilidade nenhuma. É um pensamento, uma forma de pensar totalmente, vamos dizer assim, que não serve para nada, né? A própria ideia de você pensar, a própria ideia de utilidade, ela já é um problema filosófico, né? Então, ou seja, quando as pessoas têm na cabeça essa ideia de que a filosofia não serve para nada, de alguma forma elas já estão filosofando.
Como você acha, Juari, que as pessoas devem lidar com a filosofia nos dias atuais? Com muita naturalidade, né? Eu, quando entrei na filosofia, um professor, Gilberto Dari, que era de psicologia, é o autor do Tosco. Ele fez uma fala, uma brincadeira com a gente. Ele disse assim: a filosofia é uma ciência que com a qual ou sem a qual o mundo continua tal e qual. Né? Mas é claro, ele fez uma leitura, ele é filósofo, psicólogo, enfim. Ele fez essa leitura só para descontrair a turma mesmo. E a sua pergunta relacionada a como lidar com a filosofia. A filosofia, ela está no nosso dia a dia. Quando você lê um jornal, quando você lê uma revista, você consegue, com um olhar filosófico, você consegue ver se existe uma intenção de um determinado grupo dominante, se existe a intenção de um outro, se ela tem uma raiz marxista, se ela tem uma raiz capitalista, enfim, você consegue ver essa leitura. Então, eu creio que lidar com a filosofia, para mim, é com muita naturalidade. E muitos são filósofos, como disse muito bem o professor Vitor, que não necessariamente têm um curso de filosofia. Né? Eu vejo pessoas críticas à execução da música, da banda que aqui hoje está, muito filosófica, o teor, a letra. Né? Então a gente percebe que a filosofia ela é feita dia a dia. Agora nós vamos para um rápido intervalo e já estaremos de volta. Não saia daí, porque daqui a pouco você confere o bate-papo do Felipe com a nossa plateia, que são os alunos da escola Flavina Maria da Silva. O tempo traz as minhas lembranças de quando eu procurei estar mais perto de você. Pois vou viver, as noites vão me aquecer, e no silêncio eu sentirei que estarei sempre com você. Eu sei